Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. Irmãos, eu quero estar respondendo alguns comentários, tá? Vou falar a respeito das contendas que esteve aí nos comentários a respeito da Igreja Shalom de Manaus. Eu quero dizer para vocês que eu vou fazer esse vídeo tentando usar de muito cuidado para não falar coisas inconvenientes, tá bom? Então, quero dizer para vocês que eu vou ter o maior cuidado que eu possa ter para poder falar sobre essas coisas, tá? Me desculpem os ruídos, é moto passando aqui na rua, é carro, mas assim, não tem como eu não tenho um lugar mais apropriado para gravar vídeos. Eu poderia gravar lá fora no fundo, mas acontece que o clima está frio, está chuviscando e não tem como eu gravar lá fora. A ideia inicial era gravar lá fora, mas não tem como. No quarto não tem como, porque meu marido está lá e hoje é sábado, ele está de folga, não tem como eu gravar, então eu só posso gravar aqui. Primeiramente, irmãos, eu vou entrar aqui nos comentários dos vídeos, tá? Do vídeo que desses últimos vídeos que eu fiz, e eu vou responder algumas perguntas. E eu quero dizer para vocês, né? Eu vou ler um texto aqui. Deixa eu procurar aqui alguém comentou, gente, que eu não lembro quem comentou, que talvez o que eu estou falando não é da parte de Deus, que talvez quem está falando coisas que não vêm da parte de Deus sou eu. Eu quero falar sobre isso, gente, não para me engrandecer. Mas eu não me lembro exatamente quem foi a pessoa que comentou, porque veio muitos comentários desses vídeos e eu não consigo achar todos, tá? Então, eu vou falar até sem citar o nome da pessoa, até que é melhor, né? Mas a pessoa vai saber, se a pessoa ver esse vídeo, ela vai saber de qual comentário que eu estou falando. Eu quero dizer para vocês que quando eu comecei a gravar vídeos pro YouTube, foi por volta, eu não tenho certeza, mas foi por volta no final de 2014 para o início de 2015. Nesse período, eu já estava sofrendo amarrações de satanistas. Eu não tinha conhecimento, gente. E nesse período, eu também ainda usava as coisas do mundo, tá? Eu usava short, eu usava calça, eu usava batom, eu modificava o meu cabelo. Então, eu andava do mesmo jeito que as mulheres do mundo andam, eu andava. E em 2015, quando eu vim morar aqui em Montevidéu, porque em 2014 eu morava em Artigas, é uma cidade do interior do Uruguai. Em 2015 eu vim morar aqui em Montevidéu. Quando eu vim morar aqui em Montevidéu, algumas coisas começaram a mudar. Eu comecei a sentir da parte de Deus que certas coisas que eu usava não agradavam a Deus. Por exemplo, a calça jeans, batom, né? Então eu comecei a sentir que eu devia mudar as minhas vestes, que eu devia mudar algumas coisas na minha vida. Então eu comecei aos poucos a mudar algumas coisas na minha vida. E chegou no momento, nesse momento, antes de eu começar essa mudança, eu já estava gravando vídeo para o YouTube e eu já estava falando sobre tsunami, sobre sonhos com arrebatamento, sonhos com tsunamis, que eu acreditava que vinham da parte de Deus. E quando eu vim morar aqui em Montevidéu, eu comecei a modificar as minhas roupas, sentindo que era da parte de Deus, parei de usar batom. Então eu fui largando várias coisas e entrei para a sã doutrina, tá? Tanto que eu uso até o véu, tá? E isso eu vou explicar também, porque teve uma irmã perguntou por que eu uso esse pano branco na cabeça. E eu vou explicar. Então, o que aconteceu, né? Conforme eu fui me santificando, conforme eu fui entrando mais para a sã doutrina, conforme eu fui abandonando mais coisas, por exemplo, eu me depilava com cera.
cera quente, né, eu vim entender depois que era pecado. Parei de me depilar com cera quente. Então, conforme eu fui largando as coisas do mundo, as coisas que desagradavam a Deus, esses sonhos que eu tinha, eles foram aumentando. E na minha cabeça, eu fui entendendo que Deus estava me usando mais porque eu estava me santificando. Eu não fazia ideia, gente, de que eu estava sendo vítima de ataque de satanistas. Quem me conhece aqui, por exemplo, a irmã Rose, né, Rose Abraão, ela me conhece, o irmão César, tem várias pessoas, que o irmão César é o mais antigo dos que eu conheço aqui do canal. A gente se conhece desde 2015, né? Então, ele acompanhou toda a minha trajetória dessas experiências espirituais que eu tive até os dias de hoje, tá? E, inclusive, no canal dele tem um vídeo meu, mas esse vídeo meu não tá falando de experiência espiritual, tá falando de um outro assunto. Então, assim, várias pessoas me acompanhavam, também acreditando que aqueles sonhos que eu tinha eram revelações da parte de Deus, tá? E eu acreditava piamente que esses sonhos também eram revelações diretamente da parte de Deus. E não era, tá? Eu estava me santificando, eu estava buscando a Deus, eu já estava num período que eu jejuava, tá? Eu jejuava constantemente. Houve um período que eu jejuava 40 dias sem parar, 8 horas por dia. E eu fiquei o ano de 2017 todinho jejuando, né? Eu jejuava 40 dias, parava 7 dias, voltava a jejuar mais 40 dias, aí parava mais 7 dias, e assim foi o ano de 2017 todinho, depois parte do ano de 2018, quando eu comecei a ficar fraca e eu tive que diminuir o ritmo do jejum. Então, aí eu comecei a reduzir o jejum para 4 horas, então eu comecei a reduzir porque eu vi que eu estava realmente ficando debilitada e que eu não podia continuar com aqueles jejuns da forma que eu estava fazendo. Então, gente, eu quero dizer para vocês que eu jejuava, eu cantava, eu tirava, meu marido ia trabalhar, eu tirava momentos de louvores na minha casa. Então, eu orava, eu colocava o Brasil em oração, colocava o Uruguai em oração, colocava a Venezuela em oração. Então, colocava os meus familiares em oração, colocava várias pessoas em oração, as pessoas às vezes que eu tinha mais contato, que me seguiam, tanto no YouTube como que eu tinha contato no Telegram. Então, eu tinha uma vida, assim, de santificação mesmo, gente. Então, eu acreditava que nenhuma macumba, que nenhuma obra de bruxaria, que nenhum ataque de satanista poderia me atingir. E naquela época, eu já tinha conhecimento que os satanistas, eles me perseguiam por meio do YouTube, tá? Eu já tinha esse entendimento, mas eu ignorava isso, porque na minha cabeça, eu achava que enquanto eles estivessem lá no canto deles, e só estivessem fazendo comentários no YouTube, eu poderia apagar os comentários, né? E ficava por isso mesmo. Só que não era bem assim, gente. Os sonhos que eu estava tendo eram sonhos que eram feitos na magia negra. Não eram sonhos que vinham diretamente da parte de Deus. Por que eu estou falando diretamente? Porque alguns sonhos, né? Eu já expliquei aqui, alguns sonhos, eles vinham, Deus, o seu Jesus, ele dava uma ordem para o diabo para que determinado conhecimento chegasse até mim. E o diabo, ele dava a ordem para os satanistas para me atacarem nessa área dos sonhos. Então, eles pegavam aquela informação e eles faziam um ritual. Eu acredito, gente, não vou falar que é revelação de Deus, mas eu acredito que seja um ritual de caldeirão. E ali naquele ritual de caldeirão, eles fabricavam esses sonhos e colocavam esses sonhos na minha cabeça. Então, algumas coisas que eles revelavam, que eles, entre aspas, revelavam através dos sonhos, aconteciam e eram verdades, porque era uma ordem do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus havia dado para o diabo e o diabo havia passado para os satanistas, tá? Mas, na maioria dos sonhos, era uma série de confusão, eram sonhos de terror, tá? Que supostamente eu entendia que eram sonhos de juízo da parte de Deus para o mundo, para o povo,
para a igreja, para as pessoas que estão em rebeldia contra Deus, sabe? Principalmente o sonho do tsunami. Quem não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aqui que eu gravei a respeito dos sonhos com o tsunami. E se você aí que tá aí, você for procurar aqui no YouTube, procura sonhos com o tsunami. A quantidade de pessoas que está ainda sonhando com o tsunami. E essa onda de sonhos com o tsunami começou lá em 2014. Talvez antes, mas o que eu tenho conhecimento é que começou lá em 2014. E todas as pessoas que estavam sonhando com o tsunami acreditavam que vinha da parte de Deus, e não era. Então, gente, quando você fala de engano, eu era uma mulher cristã, genuína, e eu conheço vários irmãos que tiveram os mesmos sonhos e outros sonhos também, com queda de asteroide, como eu também tive, e outras irmãs também que tiveram sonhos, inclusive com o arrebatamento, que não era da parte de Deus, gente. Não era. Não eram sonhos que vinham da parte de Deus, apesar de parecer que eles vinham da parte de Deus, apesar de parecer que eram supostas profecias, a gente encontrar na Bíblia base bíblica para justificar aquele sonho como vindo da parte de Deus, não era. Não era da parte de Deus. A gente tem que se lembrar que o diabo, quando ele tentou Jesus no alto do templo, a se jogar do templo, ele usou o Salmo 91, ele usou a própria palavra de Deus para tentar enganar Jesus, tentar fazer Jesus se jogar do alto do templo. Então, assim, gente, quando em 2020 eu soube, né, Deus, o Senhor Jesus fez eu saber, através até dos próprios satanistas, né, que eu estava sendo atacada por satanistas, eu fiquei em choque. Gente, eu fiquei em choque, e isso através de sonhos também, né, que me foi falado várias vezes que eu estava sendo vítima de ataque de satanistas, e depois o próprio Senhor Jesus falou comigo. E agora eu quero dizer para essa pessoa, como que eu sei que aquilo que eu estou falando não é fruto de engano? Primeiro, eu já passei por essa fase de ser enganada por espíritos de engano, tipo assim, espíritos humanos em projeção astral, satanistas, né, como eu tô falando para vocês, que são espíritos humanos, que eles saem do corpo, fazem projeção astral, e nessa projeção astral eles visitam casa de pessoas, eles atacam pessoas com sonhos, eles atacam pessoas com visões, eles atacam pessoas com falsos arrebatamentos. Então, assim, eu passei por essa fase, tá? E ao passar por essa fase, eu entrei em um processo de libertação. E quando eu entrei nesse processo de libertação, o Senhor Jesus falou comigo. Na época, antes do Senhor Jesus se revelar, ele dar um código para mim, para eu saber que era ele que estava falando comigo. Então, eu não sabia de quem eram as vozes que estavam falando comigo. Quem já conversou comigo pelo Telegram, né, fora assim de comentários no canal do Telegram, no grupo do Telegram, ou aqui no próprio canal do YouTube, conversou comigo, né, diretamente, sabe que eu falei que o Senhor Jesus, que eu tive ataques na mente, e que eu via muitas vozes e eu não sabia de quem eram as vozes. E essas vozes, elas me davam ordens para fazer algumas coisas. Algumas vozes me davam ordem para fazer uma coisa e uma voz me dava ordem para fazer uma coisa totalmente diferente. E eu passei por esse ataque na mente. E durante um tempo eu não sabia quem estava falando comigo. Então eu passei por um processo que durante um tempo eu tinha certeza que era Deus que estava falando comigo. Depois eu cheguei num ponto que eu já não sabia quem exatamente estava falando comigo. Depois eu cheguei num ponto que o próprio Senhor Jesus falou comigo. E ele falou comigo de uma maneira que não tem como eu não saber que é ele que está falando comigo, tá? Quando o Senhor Jesus fala comigo, quando eu digo assim, olha, o Senhor Jesus falou comigo. Já falei aqui outras vezes em outros vídeos. Não é sonho, não é visão, não como que eu vou dizer, revelações assim, através de sonhos, através de visões, através de pessoas que vêm e falam. Não, é o próprio Senhor Jesus falando comigo. Aí alguém pergunta, mas e como que você sabe que é o Senhor Jesus? Porque simplesmente o Senhor Jesus fala para mim assim, quando ele me dá uma ordem, ou quando eu faço uma pergunta para ele, eu falo assim, Senhor Jesus, essa pessoa, ela te serve, ela
ela está fazendo alguma coisa que o Senhor chamou essa pessoa para fazer, e o Senhor Jesus fala não. E no final da frase ele fala assim, olha, eu confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia, para confirmar que aquela voz que está falando comigo não é de espírito de engano, ela vem do Senhor Jesus. Por quê? Aí alguém pode falar assim, ah, mas isso não significa nada. Sim, significa, e eu tenho uma passagem bíblica que vai mostrar para vocês que aquilo que eu estou falando é bíblico, tá? Que diz assim, ó, em 1 João, já falei sobre isso aqui, mas eu estou repetindo nesse vídeo porque eu percebi que muitas pessoas, elas vêm aqui e quando a gente fala alguma coisa que supostamente é contra a pessoa que elas gostam, elas se armam para atacar. Gente, o objetivo dos vídeos não é esse, não é atacar a sua vida, não é atacar minha vida, não é atacar a igreja Shalom de Manaus. Em nenhum momento vocês viram eu dizer assim, olha, aqueles irmãos lá estão possuídos. Gente, em nenhum momento vocês viram eu falar isso. Nenhum momento vocês viram eu dizer esse tipo de coisa ou insinuar esse tipo de coisa. Eu não vou abrir minha boca para falar um negócio desse, gente. Porque além de eu ter um temor em relação à minha vida, se eu falar uma coisa dessa, eu vou incentivar outras pessoas que estão aqui no canal a falarem esse tipo de coisa que pode colocar a salvação de pessoas em risco. Como o pastor Júlio César, muitas vezes, ele fez, porque todas as vezes que alguém falava dele, dizendo que ele tinha que se arrepender, que Deus tinha exortado ele, que ele parasse com aquelas coisas, aquelas presepadas que ele fazia lá nos cultos que ele fazia, ele abria a boca para falar que as pessoas estavam endemoniadas. Então ele estava incentivando os membros da igreja dele a falar que todo mundo que fizesse alguma crítica contra ele falasse que essas pessoas estavam endemoniadas. E isso é muito perigoso, gente. Vou falar para vocês. Isso é muito perigoso, porque se você falar que uma pessoa está falando uma coisa porque está endemoniada e ela não está, você vai perder a sua salvação. Você vai perder a sua salvação por causa de pecado de blasfêmia. Então, não fale isso, por mais que você não concorde com a ideia de uma pessoa, com a posição de uma pessoa ou com aquilo que a pessoa fale, pergunte, né? Entra aqui no canal do YouTube, no meu canal, olha os meus vídeos, analisa. Não foi o que eu fiz quando eu entrei no canal da Igreja Shalom? Eu entrei lá e analisei vários vídeos. Eu não tirei conclusões só por causa de um vídeo que eu vi da Igreja Shalom. Eu analisei vários vídeos, tá? Então, se você quer achar alguma prova de que o que eu estou falando não vem da parte de Deus, se você acredita que o que eu estou falando não vem da parte de Deus, e você quer provar isso, você quer se defender, entra aqui no canal, analisa os vídeos que eu vi, que eu tenho aqui. Porque Jesus disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se eu estiver com engano, se eu estiver mal intencionada, com certeza, em algum momento, eu vou deixar escapar alguma coisa que vai me comprometer. Então, não sai fazendo conclusões precipitadas de ninguém. Não é só da minha parte, é da parte de ninguém. Não faça isso porque você pode colocar a sua salvação em risco. Voltando aqui, né? Eu vou explicar o porquê, como que eu tenho certeza que quem fala comigo é o Senhor Jesus, tá? E diz assim, 1 João, capítulo 4, a partir do verso 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai seus espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu quero repetir para vocês. Falsos profetas são aqueles que têm o espírito do anticristo. No último vídeo eu errei, eu falei espírito de engano. Apesar de eles terem o espírito do engano. Mas os falsos profetas, para serem qualificados como falsos profetas, eles têm que ter o espírito do anticristo, tá? Então, nem sempre quando uma pessoa fala uma profecia, uma suposta profecia, aquela profecia não se cumpre, essa pessoa não quer dizer que essa pessoa seja falso profeta. Então, eu não chamei o irmão lá que falou que o Lula não ia ganhar as eleições de falso profeta. E eu também não acho que ele seja falso profeta, tá? Isso eu estou sendo sincera. Eu não acho que ele seja um falso profeta, porque assim como eu estive enganada lá no passado, de 2015 para 2020,
e o Senhor tem feito hoje comigo um processo de libertação, eu creio também que essas pessoas que às vezes estão sendo vítimas de ataques de satanistas, estão enganadas, Deus também tem um propósito de libertação para elas, tá? Então, eu jamais, você não viu os 2 vídeos que eu fiz a respeito da Igreja Shalom, ninguém viu eu chamá-los de falso profeta. Nenhum de vocês viram eu chamá-los de falso profeta ou eu falar que eles estavam endemoniados. Eu nem acredito que eles estejam endemoniados, gente. Existem coisas que vão muito além disso que a gente crê, além disso que a gente conhece, tá? Nem toda opressão espiritual maligna, ela traz possessão demoníaca. Nem todas as pessoas que estão sendo atacadas por satanistas ou por espíritos malignos, elas estão possuídas por demônios, gente. Nem todas. E vou dizer, eu acredito que a maioria das pessoas que estão sendo vítimas de espíritos malignos, elas não têm possessão demoníaca, elas não estão possuídas por demônios. E elas são servas de Deus, sim. Mas, infelizmente, elas estão passando por um ataque espiritual. Foi isso que eu disse a respeito da Igreja Shalom. Voltando ao texto bíblico aqui. Amados, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, tá? Seus espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm saído e levantado pelo mundo. Nisto conhecereis. Então ele fala assim, olha, vocês não creiam em todo tipo de espírito que tem se levantado pelo mundo, porque existem muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo, né? E a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que os falsos profetas viriam em nome de Jesus, eles não viriam em nome do diabo, eles viriam em nome de Jesus, tá? Então, no verso 2 diz assim, ó, nisso vocês conhecerão. Então ele está explicando como que vocês vão conhecer quem são os falsos profetas. Aí ele fala assim, nisso vocês conhecerão o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Então, todas as pessoas que falam em nome de Deus, e elas vêm, e elas confessam que Jesus Cristo veio em carne, elas têm o Espírito de Deus. Aquele Espírito que está falando através delas é o Espírito de Deus. É aqui a Bíblia que está dizendo. Gente, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E todas as vezes, tirando algumas vezes que eu me esqueço, mas todas as vezes que eu gravo aqui, eu falo, eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no 3º dia. Eu confesso que Cristo encarnado e ressurreto, como meu único e suficiente Salvador, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo sempre. Amém. Então, todas as vezes eu faço essa confissão por causa dessa passagem aqui e por causa do levante de satanistas que estão atacando a igreja. Para que as pessoas que me ouvem, elas tenham a certeza de que eu não tenho o espírito do anticristo, eu não tenho o espírito do engano, tá? E que aquilo que eu estou falando vem da parte de Deus. Aí, continuando aqui, ó. No verso 3 diz assim, ó, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, eis que já agora está no mundo. Então, assim, gente, como eu falei, né, nos outros vídeos, né, quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe do que eu tô falando. Todas as pessoas que são satanistas e que estão se passando, eu estou dizendo satanistas, que são bruxos, tá, gente? Que são satanistas e que são bruxos. E não estou falando também dos bruxos que fazem parte do candomblé, que fazem parte da umbanda, desse tipo de bruxaria. Eu estou falando de bruxaria da alta magia, tá? Todos esses satanistas, esses bruxos que estão na alta magia, na magia negra, eles não confessam que Cristo vem em carne, tá? Eles não confessam porque eles têm o espírito do anticristo. E o espírito do anticristo, ele é opositor ao espírito de Deus. Então, assim, como eu falei para vocês, né? Como eu falei, o irmão que falou assim, ele falou assim que pode ser que aquilo que eu estou falando não é da parte de Deus. Então, irmão, eu sinto muito dizer, mas você está equivocado, tá? Aquilo que eu estou falando é da parte de Deus. E mais, quando o Senhor Jesus fala comigo,
E não é através de sonho, não é através de arrebatamentos, não é através de visões. É o próprio Senhor Jesus falando comigo, exatamente da maneira que o Senhor Jesus falou com o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías, ele sai da casa do rei Ezequias, ele dá o recado para o rei Ezequias que o rei Ezequias vai morrer. E aí ele pega o caminho para ir para casa e o Espírito do Senhor começa a falar com ele no caminho para ele voltar e dizer para o profeta Ezequias não, para o rei Ezequias, que Deus tinha ouvido a oração dele e que ia dar mais 15 anos de vida para ele. Então, é dessa mesma forma que o Senhor Jesus fala comigo, tá? Então, e quando o Senhor Jesus fala comigo, o Senhor Jesus diz: eu confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Então, não tem como não ser Jesus, tá bom? Até aqui, provas bíblicas, tá? Eu dei provas bíblicas que não tem como ser, não tem como não ser o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que fala comigo, tá? Agora, vou responder a irmã que perguntou sobre o pano na cabeça que ela citou, né? Irmã, eu uso esse pano na cabeça, vamos dizer assim, que nós chamamos de véu, né? Deixa eu ver aqui. É 1 Coríntios, eu vou responder para você. 1 Coríntios, deixa eu pegar aqui para falar da maneira correta, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, eu vou ler o texto, não vou ler o texto todo, porque eu já tenho um vídeo aqui explicando esse texto. Eu só vou ler a parte que cabe aqui, tá? Que é 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 6, que diz assim, ó. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça com o véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Então, ele tá falando o quê? Se a gente não quiser usar o véu, pra gente cortar o cabelo, raspar a cabeça. Mas se for vergonhoso pra gente raspar a cabeça, a gente tem que usar o véu, tá? E no verso 5 diz assim, ó. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ele está falando do véu, ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então, assim, gente, por isso que eu uso, sempre que eu vou falar, eu procuro colocar, sempre que eu vou orar, ultimamente eu tenho orado deitada, né? Mas, às vezes, eu não coloco o véu por algumas coisas particulares, mas, no geral, quando eu vou gravar vídeo, quando eu vou falar das coisas de Deus, eu uso o véu em respeito a essa palavra, tá? Eu não vou dizer para vocês que quem não usa o véu não será salvo. A mulher que não usa o véu, não cobre a cabeça, não será salvo. Eu não vou dizer isso. Eu só vou dizer, o que eu quero dizer para vocês, é que eu estou procurando viver a minha vida de acordo com a palavra de Deus, tá? E isso aqui, essa ordem não é algo, eu já expliquei isso aqui, não é algo sobre costume ou sobre cultura da época, tá? A Bíblia fala logo adiante que é por causa dos anjos, tá? Não é por causa de cultura, é por causa dos anjos. Então, esse ensino aí que o pessoal fala que a mulher tinha que cobrir a cabeça por causa da cultura lá da igreja de Coríntios, que a ordem foi dada para a igreja de Coríntios, isso é uma mentira. Aqui diz que é para todas as mulheres, sejam elas casadas, solteiras, meninas ou adultas. Todas as mulheres que têm um chamado e que elas vão ter um chamado de ensino, elas têm que cobrir a cabeça, tá? Voltando aqui, né? Eu vou tentar ir aqui nos comentários, né? Para voltar aqui para falar algumas coisas. Então, irmãos, eu sei, né? Algumas pessoas aqui comentaram, eu vi que ficaram bastante, não sei se ofendidas ou se doídas, né? Porque algumas coisas doem. Eu vou falar para vocês, isso dói. Quando o Senhor Jesus falou para mim que eu estava sendo vítima de ataque de satanistas e que eu entendi que aqueles sonhos não vinham da parte de Deus, quando eu entendi que aquelas visões, sabe, não vinham da parte de Deus, gente, aquelas vozes que eu ouvia muitas vezes não vinham da parte de Deus, gente, eu fiquei extremamente abalada. Eu fiquei
extremamente abalada. Vocês não têm noção do quanto eu fiquei abalada, né? Fora outras coisas também, eu me lembro que meu marido chegava em casa, todos os dias eu estava chorando. Eu fiquei num trauma tão grande, tão grande. Eu fiquei afastada da internet, aí talvez por um ano, não sei dizer, talvez por um ano e pouco, não me lembro exatamente quanto tempo, mas foi um tempo bastante grande. E foi dolorido, gente, mas eu precisava saber, porque eu precisava ficar liberta daquilo. Então, às vezes, certas coisas que algumas pessoas falam, elas são doloridas, dói mesmo no peito, dói fisicamente, porque me doeu fisicamente, dói no peito. Mas a gente precisa saber, porque a gente precisa ficar liberto de certas coisas, a gente precisa saber, porque a gente precisa se proteger daquilo que está acontecendo no mundo e principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Porque o que está acontecendo no Brasil é um ataque massivo de satanistas contra a Igreja de Cristo. E eu não estou aqui, quando eu falei da Igreja Shalom, eu não estou atacando a Igreja Shalom. Muito pelo contrário, é até um alerta. Se eles, os líderes da Igreja Shalom, ouvirem este vídeo e eles pensarem e repensarem nisso e irem buscar a Deus realmente, é possível, eu acredito, num processo de libertação daquele povo. Eu acredito sim nos testemunhos que eu tenho ouvido aqui de irmãos que foram lá e que visitaram, que falaram que eles são irmãos simples, que eles são irmãos dedicados. Eu acredito porque eu também era uma pessoa simples, eu também era uma pessoa dedicada. Gente, quando o Senhor Jesus começou a me tocar que usar calça era errado, eu não tinha dinheiro para comprar saia. Eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Sabe o que eu fiz? Eu desmanchei todas as calças jeans que eu tinha e utilizei as pernas e fiz uma saia com essas calças jeans que eu tinha. E eu ia para todos os lados com aquela saia, na maior simplicidade. E eu não sentia vergonha, eu não sentia me diminuir, eu sentia prazer, porque eu estava fazendo aquilo que agradava a Deus, eu estava largando o uso da calça. Hoje nem jeans eu uso mais. Mas naquela época, eu só tinha essas calças jeans, era a única opção que eu tinha, então eu desmanchei essas calças jeans, eu fiz uma saia para mim. Então, na minha simplicidade, na minha pobreza, nas minhas dificuldades, eu tinha um coração sincero. Mas assim mesmo, eu estava sendo alvo de ataque de satanistas. E eu acredito, não conheço os irmãos da Igreja Shalom, mas eu acredito que eles são sinceros, até pelo que Deus falou comigo. Então, aqui eu deixei claro, o Senhor Jesus falou comigo, eles não estão na maldade, eles são sinceros naquilo que eles acreditam, eles acham que realmente sou eu que estou agindo ali, mas não sou eu. Então, eu não julguei os apóstolos da igreja Shalom, vocês não ouviram eu aqui dizer, eles estão condenados, eles estão perdidos, estão endemoniados, vocês não ouviram eu dizer isso aqui. Eu não falo esse tipo de coisa, talvez, não sei, mas